Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia e outros saberes, sobre formas de racionalidade, né? Os conhecimentos dos alunos adquiridos em algumas disciplinas das ciências naturais, por exemplo, de física, química, biologia, bem como das ciências humanas, história, geografia, sociologia, ciências sociais, antropologia, ciência política, humanidades, né, artes, literatura, estudos religiosos poderão, também ensino religioso, poderão fornecer um bom ponto de apoio para a gente discutir essas questões. Outro ponto de apoio poderá ser a experiência pessoal do aluno, suas intuições próprias e a base do senso comum que ele acumulou e com a qual vem equipado, inclusive as noções de normas e de obrigação oriundas da moral e do direito. Outro, enfim, é a cultura tecnológica em que ele já está iniciado de várias formas, desde a informática em toda a sua extensão, né, a web, a internet, até as tecnologias mecânicas e eletroeletrônicas mais desenvolvidas da atualidade. Com certeza muitos deles já estão interagindo, né? O que ensinar? Então são as condições prévias para ensinar esse conteúdo. O que devemos ensinar nesse conteúdo de formas de racionalidade, filosofia e outros saberes? O tópico é vasto e mais de um recorte deverá ser introduzido em benefício tanto do aluno quanto do professor. Aconselha-se a restringir o tema maior das formas de racionalidade à razão filosófica e científica, mas não se ignorar, deixando-os ao fundo, que o mito, a religião, a técnica e a arte também têm sua racionalidade própria, e mais de um jeito de mostrá-la. O essencial é trabalhar um conjunto de ideias, conceitos e procedimentos de modo a tornar o aluno mais e mais familiarizado ou familiar com o assunto. Entre os conceitos e temas a serem explorados estarão certamente a causalidade, as relações de causa e efeito, a regularidade, né, a teleologia, o fim das coisas, né, a finalidade para que as coisas são feitas, a interação dos fenômenos e processos, as prescrições normativas, as regras, as redes e os sistemas que interligam, né. A ideia de lei científica poderá ser introduzida e questionada junto com a ideia de lei-norma, aquela que rege os comportamentos e as ações humanas, mostrando que ambas instalam e evidenciam a regularidade das coisas e dos processos, bem como tem uma origem comum, visto que a lei em sentido próprio quer dizer mandamento, e em sua origem pode estar um decreto divino, tanto para as leis da natureza quanto para as leis morais que regem o comportamento humano, para aquele que tem fé, né? A ação do destino e uma força cega da natureza, para qualquer uma das três pode ter, né? Pode ser um decreto divino, um mandamento divino, pode ser uma ação do destino, moiras, né, desse nosso destino, sei lá o que poderia estar controlando-nos, uma força cega da natureza, a própria biologia, os genes, né, determinando quem a gente vai ser, as nossas coisas, e tudo que vai acontecer no universo. O tema do determinismo, tão cara ciência moderna, deverá ser relativizado e mesmo afastado ao mostrar os exageros e o infundado de fórmulas tais como o destino está nos astros, da astrologia, né? Como queriam os antigos, ou está nos genes, como os querem muitos cientistas modernos, como pretendem certos segmentos da biologia contemporânea. Acho que o Pinker muitas vezes vai por esse caminho, né? Uma teoria da evolução, ele acredita num progresso, que nós estamos progredindo, que a violência está diminuindo, que o ser humano nunca viveu tão bem, nunca foi tão feliz, nunca esteve tão satisfeito, né, na sua história. Então isso é uma perspectiva meio biologista, né, meio evolucionista, determinista das coisas. E mais, a teleologia, o destino, o fim das coisas, expulsa das ciências naturais, tem razão de ser no mundo humano e deverá ser trabalhada como uma forma de causalidade. Né? Qual que é a finalidade das ações humanas, de tudo que acontece no universo? Por fim, as interações recíprocas marcarão várias classes de fenômenos, como bem o mostram a cibernética e os amplos segmentos da biologia e das ciências humanas. Já a ideia de rede, que vem junto com as interações e as recobre, hoje é um lugar comum em ciência, filosofia e tecnologia. Então, diante do impacto crescente das aplicações da ciência e da tecnologia aos diferentes campos da ação humana, desde a economia e a administração até as esferas do lazer e da cultura, criando processos impessoais e coercitivos que subjugam os indivíduos e as coletividades. Os tópicos da razão instrumental, da razão como instrumento de dominação, da razão que questiona, que duvida, que coloca em xeque as nossas crenças e aquilo que nos rege, poderão ser tratados também, né, na esteira de Weber, Max Weber, ou da escola de Frankfurt, né?
Então, como ensinar? Um bom método de ensino consistirá em exercício sobre argumentos contrastados por teses opostas e contraditórias, recobrindo a opinião de filósofos sobre os assuntos relacionados com o tópico. Pascal desenvolve bem a ideia de tipos distintos de racionalidade ao contrapor os registros científicos e os religiosos. Do espírito geométrico, que é o científico, matematizante, geometrizantes, e da arte de persuadir, é o espírito de finesse, que alimenta a nossa estética, o nosso sentir, a nossa sensibilidade. Por sua vez, o papel das normas nas relações sociais e políticas poderá ser evidenciado no início das regras do método sociológico do Emile Durkheim, através do exame da ideia de contrato, apoiando-se em Rousseau e em Thomas Hobbes. Enfim, os exageros do determinismo poderão ser mostrados em matérias variadas publicadas nas páginas de ciência pela grande imprensa. Então, o roteiro de atividade 2 desenvolve o tema da racionalidade filosófica visado da perspectiva do conhecimento. Então, como avaliar isso? Um trabalho de síntese individual ou em grupo poderá ser realizado explorando aspectos específicos do tema das formas de racionalidade, confrontando, por exemplo, a filosofia que em boa parte dos filósofos aparece enraizada na existência e problematizando a ideia de como devemos viver, o Sócrates, por exemplo, com a racionalidade da ciência, seus mega números, mega eventos e mega distâncias, como a ideia de que a nossa galáxia se desloca a uma velocidade de 600 km por segundo, ou de um universo que tem um diâmetro de uma dezena de bilhões de anos-luz, e que não significam de concreto nada para o leigo, para quem não sabe de nada, para quem não conhece essas medidas, mas goza de prestígio, do prestígio de uma precisão científica curada da parte dos cientistas. Então, as referências podem ser a ética Nicômaco, o discurso do método, o Adorno Horkheimer, a dialética do esclarecimento e do espírito geométrico da arte de persuadir, do Pascal. Teoria e experiência, vamos falar agora de teoria e experiência, uma pequena introdução, falar sobre conhecer sobre a racionalidade científica. E por que ensinar isso? Porque trabalhar essa ciência tem presença marcante em nossas vidas, no dia a dia, e caracteriza de forma singular a nossa civilização ocidental. Se no campo da educação podemos observar a quantidade, às vezes exagerada, de conteúdos científicos nos currículos do ensino fundamental e médio, por outro lado, na vida comum, no nosso cotidiano, a presença da ciência não é menos acentuada. A ciência desempenha um papel considerável na formação da cosmovisão das pessoas, querendo ou não. Atualmente, querendo ou não. A transformação de conteúdos religiosos em conteúdos científicos é cada vez mais habitual e brutal, como também a extensão do programa causalista da ciência para situações as mais corriqueiras da vida cotidiana. Assim, compreender um fenômeno qualquer é apresentar a rede causal, a causalidade a que ele pertence, o determinismo que o sustenta. Falamos frequentemente de um mecanismo de sublimação, da lógica dos acontecimentos, etc. Muitas das explicações corriqueiras a propósito das relações humanas e sociais nutrem-se da suposição da existência de determinismos tanto naturais quanto psíquicos ou sociais. Todas essas marcas talvez se enraizem no fato de ser a posição do homem contemporâneo ante a natureza tão radicalmente distinta da de épocas anteriores, que isso constitui já em si um ponto de partida para a reflexão filosófica e uma razão suficiente para o ensino desse tema. Essa posição não se exprime como nos primórdios da nossa civilização por narrativas míticas e religiosas, mas é certamente determinada em alta medida pela ciência e pela tecnologia. Uma verdadeira geração de um mundo novo se realiza e se manifesta de fato em forma de uma nova relação entre o homem e a natureza, e de uma unificação das formas de vida em escala planetária. Assim, a reflexão filosófica sobre a racionalidade científica se coloca como condição para se compreender o mundo contemporâneo. Quais são as condições prévias para ensinar sentir o impacto da ciência em sua formação escolar? É melhor terminar aqui, porque senão não vai caber esse vídeo. Então, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. É isso aí, hasta la vista, babies.